Vocês querem fazer pergunta ou querem ouvir? Olha, só é importante dizer para vocês o seguinte. Nós, na conversa que nós tivemos com a presidente da Comissão Europeia, nós voltamos a discutir a questão do acordo União Europeia e Mercosul. E eu disse para ela que depois de todas as tratativas que o Brasil fez para mudar o acordo, colocando as coisas que nós achávamos que era necessário colocar e tirando as coisas que nós achávamos que era necessário tirar, de que o Brasil está pronto para a hora que a União Europeia quiser assinar o acordo. Agora o problema são deles. Por quê? Porque tiveram as eleições agora, ela deve ser indicada daqui a uns 3 semanas para ocupar o mesmo cargo que ela está hoje, de presidente da Comissão Europeia, e o Macron convocou eleições para a França. Então, nós temos que aguardar também, porque até o companheiro Macron estava mais flexível quando se tratou de falar do acordo. Ele falou, deixa passar as eleições para a gente conversar. Então, eu volto com o otimismo de que nós do Mercosul estamos prontos para assinar esse acordo e estamos certos de que o acordo será benéfico para a América do Sul, para o Mercosul e para os empresários e os governos da União Europeia. A segunda coisa que foi importante na conversa com os outros dirigentes, vocês sabem que com a Alemanha a gente tem uma parceria estratégica muito poderosa. O Olaf Scholz nos convidou para que a gente faça uma visita o ano que vem na Feira de Vancouver, que a gente possa participar com ele. E, ao mesmo tempo, eu pedi para ele me explicar um pouco o que aconteceu nas eleições da Alemanha, em que o SPD teve uma votação muito pequena, muito distante daquele que historicamente tinha. Ele me explicou, eu ouvi e estou levando o ensinamento para casa. Da mesma forma, eu perguntei para o Macron, o que aconteceu na eleição para o Parlamento Europeu? Ele me explicou, eu entendi e vou levar os ensinamentos para casa. E eu conversei com outros dirigentes também, outros assuntos. Com o Macron, nós também estabelecemos uma parceria muito forte e eu acho que Brasil e França vão mudar de patamar de negociação nos próximos anos. Com a presidenta da Suíça, a presidenta Viola, ela foi a Genebra conversar comigo, num gesto de gentileza dela, ela pegou o avião e foi a Genebra, porque ela queria nos convidar para participar da reunião que está havendo esse final de semana para discutir a questão da paz. E eu disse para ela que o Brasil tinha tomado a decisão de não ir, porque o Brasil só participará de reunião para discutir a paz quando os dois lados em conflito estiverem sentados na mesa, porque não é possível você ter uma briga entre dois, você achar que se reunindo só com um, você resolve o problema. Então, como ainda há muita resistência, tanto do Zelensky quanto do Putin, de conversar sobre paz, cada um tem a paz na sua cabeça do jeito que quer, e nós estamos, depois de um documento assinado com a China, pelo Celso Amorim, pelo representante do Xi Jinping, nós estamos propondo que haja uma negociação efetiva, que a gente coloque definitivamente a Rússia na mesa, o Zelensky na mesa, e vamos ver se é possível convencê-los de que a paz vai trazer melhor resultado do que a guerra. A paz, ninguém precisa morrer, não precisa destruir nada, não precisa, vitimar soldados inocentes, sobretudo jovens, e pode haver um acordo. Quando os dois tiverem disposição, nós estamos prontos para discutir. Também nós tivemos uma discussão importante com os outros dirigentes, porque o Brasil vai fazer o G20 e nós queremos que eles participem ativamente do G20, participar inclusive em julho agora, onde nós vamos fazer o lançamento do programa de combate à fome e à pobreza. Vai ser feita uma conferência, vai ser aonde, Mauro? No Rio de Janeiro, que vocês da imprensa estão convidados a participar. Por último, a conversa com a primeira-ministra Giorgia Meloni, uma conversa em que eu tentei mostrar para ela o histórico da relação do Brasil com a Itália e a importância dela visitar o Brasil e ter contato com os quase 30 milhões de italianos e descendentes de italianos que moram no Brasil.
São 1.400 empresas que investem no Brasil, são a geração de mais de 150 mil empregos. E eu lembro de uma discussão que eu tive quando a gente estava brigando para realizar as Olimpíadas do Rio de Janeiro, que um delegado que tem voto no Comitê Internacional italiano foi conversar comigo e ele começou dizendo: olha, porque nós temos um problema no Brasil, porque o Brasil tem um problema de segurança, porque o Brasil tem um problema de muita favela. Eu falei: ó, cara, deixa eu falar uma coisa para você. Eu não deveria nem estar falando com você. Porque se um delegado tem obrigação de votar no Brasil, é você. E não questionar. Por quê? Porque se Roma estivesse disputando, tudo bem que você queria trazer as Olimpíadas para Roma. Mas como Roma não está disputando, e o Brasil é o maior país italiano depois da Itália, você tem a obrigação de garantir que os 30 milhões de italianos assistam às Olimpíadas. Não sei se aconteceu, se ele mudou de posição, o dado concreto é que nós ganhamos e fizemos as Olimpíadas. Mas é importante porque tem grande população italiana em São Paulo, tem população italiana no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, e é importante, nós vamos completar 150 anos de migração da Itália e 200 anos da migração da Alemanha, e nós também convidamos o governo alemão para se fazer presente na festa de comemoração dos 200 anos que vai acontecer em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Bom, no final da conversa, nós tivemos uma reunião com a ANEEL, uma empresa de energia que é responsável pela energia do Rio de Janeiro, de São Paulo e do Ceará. Aquela empresa que teve uma série de problemas, que causou apagão em São Paulo, na capital, que causou apagão no Ceará, que causou apagão no Rio de Janeiro. E nós estamos conversando com ele para que a gente está disposto a renovar o acordo se eles assumirem o compromisso de fazer investimento. Eles assumiram o compromisso, ao invés de investir 11 bilhões, eles vão investir 20 bilhões nos próximos 3 anos, prometendo que não haverá mais apagão em nenhum lugar em que ele for responsável pela energia. A semana que vem o ministro de Minas e Energia vai me levar uma proposta e nós vamos então saber se vamos fazer ou não para resolver esse problema energético, porque São Paulo é muito importante, a gente não pode permitir que a capital mais importante do Brasil fique sem energia. Por último, queria dizer para vocês que a reunião do G7, ela quis discutir o problema vocês devem ter visto o discurso que eu fiz, um pequeno pronunciamento, em que nós estamos discutindo há algum tempo já, ou seja, como é que você vai mudar o funcionamento das instituições multilaterais, sobretudo as instituições criadas, sabe, do sistema financeiro. Como é que você vai resolver o problema de países africanos que muitas vezes têm que pagar de juros que eles não têm para fazer investimento interno? Então, que era importante que os países ricos e os fundos contribuíssem, fazendo com que metade do que eles têm que pagar de juro não precisaria ser pago. A obrigatoriedade de fazer investimento em infraestrutura com esse dinheiro na África, seja energia, seja rodovia, seja ferrovia, ou seja, o que for necessário fazer para ver se a gente dá um salto de qualidade. E também eu convidei todos para entrarem na briga contra a desigualdade, contra a fome e a pobreza. Não é possível que você tenha meia dúzia de pessoas que têm mais dinheiro que o PIB da Inglaterra, que o PIB da Espanha, que o PIB de Portugal, que o PIB da Alemanha junto. Não é possível. Não é possível. Não é possível que tão poucos tenham tanto dinheiro e tão muitos tenham tão pouco dinheiro. É preciso dar um certo equilíbrio se a gente quiser acabar com a fome, se a gente quiser fazer justiça social nesse país. E eu senti também um entusiasmo muito grande de todos eles em participar do G20. Eu acho que nós vamos fazer um grande G20, vai ser uma experiência histórica para o nosso Brasil, e eu espero que com muitos presidentes que forem ao Brasil, eu tenho convidado os presidentes dizendo para eles: olha, eu gostaria que você fosse ao Brasil e que você levasse muitos empresários, para a gente juntar muitos empresários brasileiros e fazer negociações, porque é preciso aumentar a rentabilidade de cada país, o comércio exterior, o fluxo na balança comercial, e quem trata disso é empresário, não é governo. O governo só abre a porta, mas quem vai fazer negócio são os empresários.
nós vamos ter muito pedido de bilaterais. Nós não sabemos se tudo pode ser preenchido por ocasião do G20, mas o dado concreto é que daqui para frente eu já decidi, cada viagem que eu fizer vai ter um monte de empresários viajando para que a gente possa vender os produtos que o Brasil é capaz de produzir e comprar também aquilo que quer nos vender. Então eu regresso para o Brasil hoje, sabe, muito otimista com o que está acontecendo na nossa política internacional. Portanto, agora eu estou à disposição de vocês, perguntas inteligentes e respondíveis. Tá? Por favor, Murilo, pode começar. Seu nome e veículo, por favor. Oi, presidente. Boa tarde já. Murilo Salviano, da TV Globo. Presidente, em respeito aos colegas que estão aqui, vieram até a Puglia para cobrir o G7, eu vou fazer uma pergunta sobre o evento. Vem mais para frente para falar, porque eu não estou ouvindo o som, estou ouvindo só você falando. Tá bom. Oi, pronto. Agora sim. Bom, então vou fazer uma pergunta sobre o evento e daqui a pouco a gente entra em questões internas no Brasil extremamente importantes. Presidente, os líderes do G7 nesse documento final, eles foram explícitos em dizer que eles vão apoiar uma governança mais eficaz, inclusiva e igualitária nesses órgãos internacionais, que é um dos pilares do G20 no Brasil. Então, eles ressaltaram isso no documento, colocaram, inclusive, na primeira página, nas primeiras páginas do documento. Nessas conversas aqui, eu sei que o senhor já vem conversando um pouco para fazer acordos para que sejam anunciados no G20 no Brasil. Algum desses líderes, ou esses líderes, já deram sinalização positiva de que vai ter mudança na ONU até o G20 no Brasil? O senhor acha que o Brasil vai ser capaz de emplacar essa mudança até o G20, que é um dos pilares, é um dos tripés do G20 no Brasil? Olha, eu não te direi que nós somos capazes de emplacar no G20. O que eu posso te dizer é que nós nunca andamos tanto no caminho certo como nós estamos andando agora sobre a necessidade de mudança na governança mundial em todos os aspectos. Desde a composição do Conselho de Segurança, desde a participação dos vários continentes, até a questão do funcionamento das instituições de Bretton Woods, que hoje não funcionam. Hoje, o papel dessas instituições é para sufocar os países, e nós queremos que essas instituições ajudem os países. Eu nunca tinha sentido tanta flexibilidade e tanta boa vontade como nós estamos ouvindo aqui. Até a questão da OMC, sabe, voltou a entrar na pauta do G7. É importante lembrar que a última reunião importante, quase que decisiva, que nós fizemos na Organização Mundial do Comércio foi em 2008. Eu ainda estava na presidência e a gente parou as negociações por causa das eleições do Obama, que o Bush pediu para parar, e também uma eleição na Índia. E depois nunca mais a gente retomou a Organização Mundial do Comércio, ela perdeu força e não funcionou mais. Eles agora estão querendo que funcione, possivelmente para ver se conseguem colocar a China dentro. Para mim seria muito interessante que funcionasse, porque nós temos que regular com muito cuidado as regras de comércio exterior para que não haja, sabe, uma vantagem de um país sobre o outro. Porque a boa política é uma política de duas mãos, é como se fosse uma rodovia. Sabe? Eu compro e eu vendo, eu compro e eu vendo, para que a gente tenha a oportunidade de crescer juntos. Se você só tiver déficit comercial, você não vai para lugar nenhum. Eu achei extremamente importante. Mas mais importante ainda, eu achei, nos companheiros dirigentes do G7, é que eles estão discutindo, inclusive, a questão da utilização dos materiais críticos, que é uma das inovações do debate sobre o futuro da economia do mundo, a produção de minerais que ainda não são utilizados e que agora são necessários para que a gente faça a revolução energética. E o que eles estão decidindo já? Eles estão decidindo que eles estão dispostos a participar, ajudar os países que têm os minerais, mas que a transformação seja feita no país de origem. Ou seja, não é você só exportar minério de ferro ou só exportar bauxita. Não, é você fazer o processo de transformação no seu país para ele comprar os produtos colocando valor agregado naquilo que é a nossa capacidade de produzir. É uma inovação muito grande e isso é unânime no G7. É que eu acho que isso vai ajudar muito países, sabe, o Brasil, que tem um território muito grande, que tem muitos minerais, mas vai ajudar sobretudo os países africanos, porque eles terão que financiar um processo de industrialização.
Me parece que nesse primeiro quarto do século XXI, as pessoas estão se dando conta de que a forma que foi organizada as coisas depois da Segunda Guerra Mundial parou de funcionar. Inclusive a democracia, correndo risco com o surgimento de um extremismo de direita, sabe, absurdo. Então eu acho que é um avanço. Eu estou consciente de que isso vai continuar avançando no G20, estou consciente que aquilo que parecia impossível algum tempo atrás vai virar tudo possível. É só a gente ter paciência, a gente ser persistente e a gente ser convincente. Eu tenho certeza que nós vamos conseguir esse processo democrático que já tentamos desde 2008, na primeira reunião do G20, a gente já tentou mudar as instituições, ter mais gente participando do FMI, ter mais dos partidos de desenvolvimento na direção, ter mais cargo, para que a gente possa fazer o bom uso das instituições. A mudança na ONU até o G20 é difícil. Eu acho que é difícil. É porque é aquele negócio, né? Quem chegou primeiro na festa quer ficar e não quer dar lugar para outro. E nós queremos mostrar que o que está acontecendo na Ucrânia, o que está acontecendo na faixa de Gaza, é muito pela fragilidade do papel das Nações Unidas. Não existe veracidade nas conversas, porque se a ONU tivesse uma direção forte, se a ONU tivesse uma representatividade forte, e se os países que compuseram o Conselho de Segurança tivessem, não assumindo o papel de um ou de outro, mas assumindo o papel da neutralidade em busca de um acordo, possivelmente a gente estaria numa mesa de negociação, sentado, ouvindo o que cada um quer, para a gente poder saber o que é possível para cada um. Eu acho que nós vamos chegar lá. É uma questão de tempo. Eu digo para todo mundo, eu nunca tive experiência de greve, de guerra, mas eu tenho muita experiência de greve. Então, numa greve, quando você começa ela, você começa achando que você pode tudo. Né? Você chega a dizer, não, porque nós vamos voltar a trabalhar quando atender as nossas reivindicações, eu não volto a trabalhar, é tudo ou nada. E muitas vezes a gente fica sem nada. Então, eu acho que essa guerra já está durando demais. E não é necessário. Eu espero que o bom senso tome conta da cabeça dos dirigentes e que a gente possa fazer as mudanças que precisamos fazer. Presidente, bom dia. Laís Alegrete, da BBC Brasil. Eu queria fazer uma pergunta para o senhor que eu acredito que muitos brasileiros, muitas brasileiras gostariam de fazer, porque um assunto que levantou muito protesto no Brasil foi a aprovação pela Câmara dos Deputados do projeto que equipara aborto ao homicídio. Então, eu gostaria de perguntar para o senhor, primeiro, o que o senhor acha da possibilidade desse projeto ser aprovado durante o governo do senhor? E, segundo, se o senhor acredita que a legislação que a gente tem sobre aborto no Brasil hoje precisa de alguma mudança. Obrigada. Veja, a primeira coisa que eu preciso dizer para vocês, alto e bom som, não é a primeira vez, porque eu já fui candidato em 89, já fui candidato em 94, já fui candidato em 98, já fui candidato em 2002, já fui candidato em 2006, fui candidato em 2022, ou seja, é que eu, Luiz Inácio Lula da Silva, sabe, fui casado, sabe, tive 5 filhos, 8 netos e uma bisneta. Eu sou contra o aborto. Entretanto, como o aborto é a realidade, a gente precisa tratar o aborto como uma questão de saúde pública. E eu acho que é insanidade alguém querer punir uma mulher numa pena maior do que o criminoso que fez o estupro. É, no mínimo, uma insanidade isso. Eu, sinceramente, à distância, não acompanhei o debate, sabe, muito intenso no Brasil. Quando eu voltar, vou tomar ciência disso. Eu tenho certeza que o que tem na lei já garante que a gente haja de forma civilizada para tratar com respeito, para tratar com rigor o estuprador e para tratar com respeito a vítima. É isso que precisa ser feito. Quando alguém apresenta uma proposta de que a vítima tem que ser punida com mais rigor do que o estuprador, não é sério. Sinceramente, não é sério.
Boa tarde, presidente. Denise Dorice, da Record TV. Sobre o discurso que o senhor fez ontem na sessão do G7, o senhor mencionou os conflitos e mencionou o conflito em Gaza. E aí o senhor falou uma frase que o legítimo direito de defesa foi transformado em direito de vingança. E o senhor não menciona diretamente nenhum dos dois lados, o senhor não menciona Israel. Então, eu gostaria de saber se isso foi uma escolha para amenizar o discurso aqui sobre esse assunto aqui na Europa. Deixa eu lhe falar uma coisa. Eu fico triste quando o óbvio não acontece. É triste, porque quando você faz política e você vê que uma coisa está acontecendo, você já vislumbra o que vai acontecer. O que eu falei na primeira entrevista que eu dei na União Africana sobre o que acontecia em Israel, eu mantenho 150% do que eu falei. Mantenho 150%. E aconteceu, porque o primeiro-ministro de Israel, ele não quer resolver o problema, ele quer aniquilar os palestinos. Isso está possível, em cada gesto dele, em cada ato dele. Vamos ver se ele vai cumprir a decisão do Tribunal Internacional. Vamos ver se ele vai cumprir a decisão tirada da ONU agora. Então é preciso que a ONU, por isso é que nós defendemos uma mudança na ONU, porque a ONU, quando ela tomar uma decisão, ela tem que ser cumprida. E eu quero dizer alto e bom som, só será resolvido os conflitos no Oriente Médio entre o governo de Israel e o povo palestino o dia que a ONU tiver força para implementar a decisão que demarcou o território em 1967 e deixar os palestinos construir sua pátria livremente e viver harmonicamente com o povo judeu. É isso que eu quero, é isso que eu sonho e é por isso que eu vou brigar a vida inteira. Não dá para a gente deixar de enxergar o que está acontecendo lá. Não dá. É efetivamente um genocídio contra mulheres e crianças que está acontecendo. E é triste, mas o tempo se encarregou de provar que eu tinha razão quando eu fiz a crítica no primeiro momento. Por favor, a última pergunta, Américo. Boa tarde, presidente. Obrigado. Você está em todo lugar que eu estou? Cubro o senhor pelo mundo. É um prazer. Inclusive, muito obrigado pela oportunidade. Presidente, existe uma preocupação muito grande no Brasil, nessa semana, ficou muito claro isso, com relação à questão fiscal. O ministro Haddad, muita gente considerando que ele está isolado, tentando manter ali a disciplina fiscal. E ele falou essa semana na necessidade de se rever os custos do governo. O senhor concorda com o corte de despesas do governo? Concorda, por exemplo, em desvincular os gastos com saúde e educação para resolver a questão fiscal? Muito obrigado. Vou dizer uma coisa para você. Vou dizer uma coisa com muita sinceridade para você. Eu aprendi economia com a mulher. Vou repetir o que eu já falei 300 vezes. Tá? Eu aprendi a fazer economia com a dona Lindu, que era analfabeta. E ela pegava os envelopes dos 8 filhos e ela distribuía a tarefa de cada um. O dinheiro do ônibus, o dinheiro do pão, o dinheiro do cigarro, o dinheiro do leite. Se não sobrasse alguma coisa, não tinha para farra, mas era assim que ela distribuía. No governo é a mesma coisa. No governo é a mesma coisa. Eu acho que tudo aquilo que a gente detectar que é gasto desnecessário, você não tem que fazer. Você não tem que fazer. 90% da minha vida, eu nunca tive uma dívida, porque eu nunca gostei de me endividar e fazer uma despesa maior do que o meu salário. E o que nós estamos fazendo é o seguinte, nós já fizemos o que ninguém esperava que precisava ser feito. Nós já fizemos a regulação do marco fiscal, nós já aprovamos a reforma tributária, nós estamos demonstrando a nossa seriedade de garantir estabilidade jurídica, estabilidade política, estabilidade fiscal, estabilidade econômica e estabilidade social. Isso está garantido. Agora, o Haddad, ele jamais ficará enfraquecido enquanto eu for presidente da República, porque ele é o meu ministro da Fazenda, escolhido por mim, sabe, e mantido por mim. Então é o seguinte, se o Haddad tiver uma proposta, o que vai acontecer é que ele vai me procurar essa semana e vai sentar para discutir economia comigo. Eu quero antecipar. A gente não vai fazer ajuste em cima dos pobres. Vou dizer alto e bom som. A gente não vai fazer ajuste em cima dos pobres. Porque os que ficam criticando o déficit fiscal
O que ficam criticando o gasto do governo são os mesmos que foram para o Senado aprovar a desoneração de 17 grupos empresariais. São os mesmos. E que ficaram de fazer uma compensação para suprir o dinheiro da desoneração e não quiseram fazer. Então eu disse, não é problema mais do governo, o problema agora é deles. A decisão da Suprema Corte diz que dentro de 45 dias, se não tiver o acordo, está válido o meu veto. Aí não vai ter a desoneração. Então agora os empresários se reúnam, discutam e apresentem para o ministro da Fazenda uma proposta de compensação. Deixa eu te falar uma coisa, eu às vezes eu fico incomodado, porque eu não sou presidente de um ano. Não sou presidente, eu já vivi isso muitas vezes. Acontece que nós estamos cada vez mais refém de um sistema financeiro que praticamente domina a imprensa brasileira. Ou seja, a questão do déficit fiscal aparece na primeira página, na segunda página, na terceira página. Ou seja, ninguém fala da taxa de juros de 10%, 25% num país com inflação de 4%. Ninguém fala. Pelo contrário, faz uma festa para o presidente do Banco Central em São Paulo. Normalmente, os que foram na festa devem estar ganhando dinheiro com a taxa de juros. Normalmente. Então, eu acho que a discussão econômica é mais séria. Ela é mais séria. Nós temos que sentar, e eu sento na mesa, sabe, com todos os meus ministros, para discutir com o Senado o que a gente tem que fazer. Agora, achar que nós temos que piorar a saúde, que nós temos que piorar a educação para melhorar, isso é feito há 500 anos no Brasil. Há 500 anos. Há 500 anos o povo pobre não participava do orçamento. Por isso é que o Brasil foi um país a ter uma universidade. Eu já falei isso também. Diz que velho repete muito, mas eu não esqueço o que eu já falei. Então, deixa eu lhe contar uma coisa. Por isso é que o Brasil só foi ter sua primeira universidade em 1920, quando o Peru teve a primeira em 1554. Então, o povo pobre sempre foi esquecido. Se não tem dinheiro, vamos deixar o pobre para lá. Se não tem dinheiro, vamos deixar o pobre. Não, gente, não é possível. Eu quero acabar com a pobreza nesse país. Eu quero criar um país de classe média baixa, onde todas as pessoas possam trabalhar, estudar, comer, almoçar, sabe, num restaurante no final de semana e ainda passear com a sua família. É possível construir esse país. E eu vou repetir uma máxima que muitos não gostam que eu falo. Tem muito dinheiro na mão de poucos e pouco dinheiro na mão de muitos. Quando a gente reverter isso, você vai perceber como o Brasil vai melhorar de forma extraordinária. Todas as estabilidades jurídica, política, social, econômica e fiscal. É isso. Obrigado, pessoal. Obrigado. Não, mais uma, faça mais uma aqui. Não é possível que você veio de tão longe e não vai fazer uma pergunta. Obrigada, presidente. Michele Oliveira, da Folha. Falando um pouco de PL 1904, um pouco de economia. O líder do governo na Câmara essa semana, o deputado José Guimarães, falou que vive com a faca no pescoço, disse que está faltando ao governo comando político, estratégico, centralizado. Que avaliação o senhor faz desse diagnóstico que vem dele e da onde precisa sair esse comando? Obrigada. Deixa eu te falar uma coisa. Como você tem 513 deputados, eu não posso ficar comentando cada fala de cada deputado. O que eu posso te dizer é o seguinte. Nunca antes na história do país houve um presidente da República que tivesse a preocupação de cuidar do povo. E eu sei que isso incomoda. O nosso cuidado com as trabalhadoras domésticas incomoda. O nosso trabalho do Bolsa Família, garantindo que as pessoas tenham mais, incomoda. O nosso trabalho de diminuir o imposto de renda para quem ganha até 5 mínimo, que é o que nós vamos fazer antes de terminar o meu mandato, incomoda. Porque nesse país, a Petrobras acaba de pagar 45 bilhões de reais para os acionistas como dividendo e não ficou um real de imposto de renda. R$1. O cidadão que tem uma herança paga menos imposto de renda do que o cara que ganha 3 salários mínimos. Então é preciso fazer uma reversão que a gente está tentando fazer. E a gente tem resistência, mas nós somos teimosos. Nós somos teimosos. Sabe, as pessoas acham,
As pessoas sempre acharam, não, Lula não vai ganhar as eleições para presidente, perdeu em 89. Aí Lula, bom, acabou com Lula, votei em 94, perdi outra vez, não, Lula acabou. Aí veio em 98, eu me candidatei outra vez, não, Lula perdeu, Lula acabou. E eu não acabo, sabe por quê? Porque eu não sou eu. Eu sou vocês. Eu sou uma parte das aspirações que o povo brasileiro tem. É isso. Então, eu vou continuar trabalhando para que haja uma ascensão social nesse país, capaz da gente dar um salto de qualidade na vida do nosso povo. Sabe, eu vou provar isso. Então, tinha gente que fala, Lula agora teve esse processo contra ele, acabou, agora é o fim dele. Eu votei. E não me provoque mais. Não me provoque mais. Porque o que eu quero é terminar o meu mandato com a maior decência possível. Quero levar a economia brasileira para ser a 6ª economia do mundo até o final do meu mandato. Presta atenção no que eu estou falando. Quero fazer a economia brasileira voltar a 6ª economia do mundo. Nós chegamos a ser a 6ª em 2011. Agora voltamos para a 12ª, agora já estamos na 8ª. Eu, quando vejo as páginas dos jornais, PIB vai crescer 0,8, PIB vai crescer 0,7. E aí, quando cresce mais, as pessoas ficam com vergonha de publicar. Quando dá muito emprego, sabe, foi 2.200.000 empregos em 15 meses. E as coisas vão continuar acontecendo. Presta atenção no que eu vou dizer para vocês. Presta atenção. A nossa economia vai crescer mais do que todas as previsões negativas. Nós vamos continuar gerando emprego. O governo vai continuar fazendo parceria com o setor privado para fazer investimento. A gente vai continuar investindo em educação. A gente vai continuar investindo em saúde, porque a saúde não é uma coisa qualquer. A minha briga com a saúde é porque nós precisamos dar ao povo o respeito que o povo merece. Vocês e eu, quando está doente, a gente vai no médico. O médico detecta uma doença na gente e logo fala, você precisa procurar o doutor fulano de tal, que é o especialista. Você vai no especialista. Você precisa fazer uma ressonância magnética. Você faz a ressonância magnética. Tudo é mais fácil. Agora, para o povo pobre, ele vai numa UPA, ele vai no UBS, ele recebe um diagnóstico e o médico fala, você tem que procurar um especialista. Esse especialista demora 8 meses, 9 meses. Depois do especialista falar, muito bem, sabe, está vivo ainda depois de 9 meses, veio a mim e tal, agora você precisa fazer uma ressonância magnética, é mais 9 meses. A doença não para, que nem no basquete, quando para o jogo, para correr o tempo. Não, a doença continua andando. Então nós precisamos garantir ao povo os direitos elementares que ele tem direito. E eu acho que é possível fazer isso. É bem engraçado, porque eu vou repetir uma coisa que eu falo tudo. A única coisa que, sabe, não é trata como gasto é o dinheiro que a gente paga de juros de uma dívida, sabe, por conta da alta da taxa de juros. Isso é gasto. Quanto de dinheiro a gente paga todo ano de juros, que poderia estar sendo investido em saúde, em educação, em mais universidade, em mais emprego, em mais desenvolvimento, em mais ferrovia, em mais rodovia. Então, meu caro, só para você saber, antes de sair, eu falei para o companheiro Rui Costa, Rui, quando eu voltar semana que vem, prepare uma reunião do Conselho, sabe, orçamentário, que eu quero fazer a discussão sobre orçamento e quero discutir os gastos. Porque o que muita gente acha que é gasto, eu acho que é investimento. Sabe? E digo isso com a maior tranquilidade. Eu acho que nós precisamos dar ao Brasil a decência que o Brasil merece. Esse país nunca teve a chance de fazer o povo subir o segundo degrau. A gente sobe o primeiro, aí derruba. Aí sobe mais uma vez e derruba. Não, nós queremos subir o segundo, o terceiro e ficar num padrão de vida que eu acho que o Brasil pode garantir ao seu povo. Então, gente, obrigado pela paciência de vocês. Eu vou pegar um avião agora. Obrigado. Um beijo no coração.